Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos continuar com a nossa atividade da cobrinha Tatá. Nós vamos concluir a atividade sobre a cobrinha, tá bom? Então vamos lá? Retomando a história e os conceitos. Retomando a atividade em família. Reflexão coletiva e individual. Lembra que vocês então entrevistaram os pais, né? Escreveram. Agora nós vamos continuar, tá bom? Nós temos que fazer hoje porque não pode parar no meio essa atividade, né? Então olha lá. Olá, amigo. Vamos conversar agora sobre o desafio para casa? Como foi a entrevista? O que você pensou? Vamos pensar em uma maneira de superar a teimosia? Então, olha lá. Importante destacar: o que os seus familiares pensam sobre a teimosia? Quando vocês mais são teimosos? É possível aprendermos a controlar a teimosia? Como? Explore com os alunos estratégias para controlar comportamentos de teimosia, tendo por base os exemplos por eles apresentados. Então, olha só, gente, essa parte nós não temos como fazer em sala, né? Porque nós não temos como fazer agora, porque nós não estamos em sala. Mas como que a gente pode aprender a superar a teimosia? Ouvir os pais, né? Ouvir as pessoas, colocar em prática, não é verdade? Então, agora nós vamos para outra atividade. Letra B. Assembleia. Pensando sobre a teimosia. Oba, vamos fazer uma assembleia? Vamos dividir a turma em 3 grupos e pensar todas as nossas atitudes têm consequências? É importante aprender a pensar sobre nossas vontades e nossos desejos. É importante pensar nas consequências de nossas atitudes? E por quê? Então, gente, se nós estivéssemos em sala, nós iríamos nos dividir em 3 grupos para realizar como se fosse um debate, tá bom? Mas agora, como nós não estamos em sala de aula, nós vamos fazer essa atividade mais um pouquinho diferente, tá bom? Estão vendo essas perguntinhas, né? Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 e 5. Vocês em casa irão escolher quais questões vocês querem conversar, debater. Debater não quer dizer brigar, tá? Debater é quando eu vou expressar, falar as minhas opiniões e os pais de vocês vão falar as deles, tá bom? Então, aqui, o pai de Pedro pediu a ele que brincasse com seus amigos no quintal de sua casa, mas o portão estava aberto e os meninos foram brincar na rua, onde tinha mais espaço para jogar bola. Essa é uma atitude de teimosia? Sim, não e por quê? E quais podem ser as consequências dessa atitude? E aí, gente? O pai de Pedro pediu o quê? Que ele brincasse no quintal ou lá fora? Ele agiu corretamente? Quais podem ser as atitudes quais podem ser as consequências dessa atitude? Vocês vão conversar com a família de vocês. Não precisa escrever, apenas conversar. Entenderam como que é para fazer? Então, eu dei o exemplo da questão 1. Então, tem 5 questões, certo? E vocês vão escolher quais as questões que vocês querem conversar. Tá vendo aqui? 5 questões. E aí vocês conversam entre vocês, explicam o porquê, quais são as consequências das nossas atitudes quando nós agimos com teimosia, tá bom? Então, após conversar, nós vamos para essa página. Pense bem. Olá, amiguinho, vamos pensar? Qual foi a característica saudável da Tatá que nós estudamos? Qual foi a característica saudável? E qual foi a característica não saudável da Tatá que estudamos?
Eu estou aprendendo a ser honesta comigo mesmo e a assumir meus erros. E estou aprendendo a ser menos teimosa, a pensar mais sobre as orientações que meus avós me dão. E você, amiguinho, está aprendendo conosco? E por quê? Então, gente, olha só, a cobrinha, ela errou, mas ela está aprendendo a ser honesta. Ela está assumindo os erros dela, certo? Ela está aprendendo a ser menos teimosa, a ouvir os avós, né? Então, nós a mesma coisa, precisamos aprender a ouvir as pessoas mais experientes, as pessoas que têm essa experiência, né, e sabem, né, têm essa sabedoria, já passaram por isso, certo? Continuando então, formando pensadores, desafio para casa. Então, essa atividade também seria trabalhada em casa, tá bom? Olá, amigo, vamos pensar? Vamos pensar cada vez mais nos motivos que seus pais ou pessoas responsáveis por você têm para orientá-lo? Vamos pensar na entrevista que você realizou com sua família sobre teimosia? Agora que já estudamos sobre a teimosia e desonestidade, escreva ou desenhe uma história contando alguma situação de teimosia e honestidade. Então, você pode escrever uma atitude sobre uma historinha sobre teimosia ou honestidade. E ou, quando fala e ou, que pode ser as duas ou uma das duas, tá bom? Não se esqueça de registrar uma consequência da atitude representada, tá? Então, aqui, ó, nesse espaço tem 2 páginas, certo? Você pode escrever quantos espaços você quiser, mas não vai fazer um só, né? Tem que ter uma sequência. Então, aqui, escreva ou desenhe sua história aqui, certo? Então, vocês vão o quê? Escrever a história sobre teimosia ou desonestidade, ou sobre teimosia e desonestidade, mas tem que colocar as consequências, né? Lembra que a cobrinha não obedeceu os pais e ela foi brincar longe de onde o pai tinha falado. O que aconteceu? Os gaviões vieram. Então, isso é uma consequência, né? Os gaviões vieram, os irmãozinhos poderiam ter morrido, enfim, né? Se a gente for jogar, o papai fala para jogar bola dentro do quintal. Se for jogar bola na rua, quais as consequências da minha atitude errada, certo? É isso que é para fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então dessa atividade, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade para a gente concluir a atividade sobre a cobrinha Tatá, sobre teimosia e desonestidade. Façam bem bonitinho. Se quiser só escrever, pode. Se quiser desenhar, também. Mas claro que é importante a gente entender o que fez. Então, faça com capricho, com calma, tá bom? Essa semana nós trabalhamos 2 dias na semana o socioemocional. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem o dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau!